Ó, já coloquei para gravar, tá? Maravilha. Hoje é a quarta live da disciplina 4 da professora Cláudia. Hoje é dia 21 de junho de 2024. Maio, professor. Olha, eu em junho já, gente. Mas já está adiantado. Eu olhei ali, eu vi O fuso horário mexeu com ele até no mês. Não foi só nas horas, não. Eu não estou ainda no fuso horário correto, não. Fala sério. Que a gente está tão acelerado, né, professor? Nem imagino, olha. Os dias passam mais rápido, né? Passa muito depressa. E eu não sei onde que eu olhei. Ah, eu olhei. Nossa, eu não estou enxergando mais, não, gente. Estava 21/5 e eu falei junho. Olha só. Não tô podendo confiar nos olhos, não, tá louco? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Miriam. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Agora eu não sei quem que foi que falou comigo, porque não apareceu na minha tela. Eu estou no celular, gente. Mas boa noite para quem me cumprimentou agora. Foi eu, professor, que falei boa noite para o senhor. Ah, Ana Paula, É que eu estou toda descabelada. Por isso que eu estou com a câmera desligada. Boa noite a todos. Oi, Rose, tudo bem? Obrigado, Ana Paula. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Isso que é uma voz de locutor de rádio. Boa noite. Eu não consegui ver o nome da pessoa, mas tá tudo certo. Verdade, hein? Que vozeirão. Arrasou. Arrasou. Muito bem. A Elisandra entrou, não apareceu aqui, mas ela sempre abre a câmera, porque o meu celular só vai mostrar pouca gente. Eu vou participar de uma outra reunião daqui a pouco, gente. Eu tive que abrir uma reunião no celular e a outra no computador. Mas aí, antes de vocês terminarem, eu volto para essa reunião aqui. Você não está pronto ainda? Vai ficar pronto para o Dia da Mãe?
Cláudia, se você quiser começar, já são 7h05, fica à vontade, viu? Ok, professor. Nós temos algum aviso, gente, antes de começar? Professor Flávio ou Roberto? Tem algum recadinho? Os de sempre, né, Cláudia? Né? Pedir para as pessoas voltarem nas atividades antigas, né? A gente está terminando a 4ª disciplina. Semana que vem começamos a 5ª, né, professor? A 5ª disciplina. É a última antes do recesso e estamos chegando à metade do curso. Então, para quem não fez atividades anteriores, faça as atividades, procure os tutores. Pode procurar a gente também, tem o professor Flávio, a Cláudia. Todos nós estamos à disposição de vocês também para tirar dúvidas, para resgatar, tá bom? É isso só. Porque eu me lembro é só isso. Eu acho que é bom a gente tocar na questão de que nós vamos entrar num período de recuperação de atividades, né, Roberto? Que a gente combinou esse período, acho que é melhor a gente já dar um toque, né? Professor, mas acho que a gente não definiu as datas ainda, né? Nós ficamos de conversar nessa reunião, né? Aí acho que na semana que vem a gente pode dar as datas, mas se o senhor quiser falar para eles, a gente só não tinha definido as datas, né? Tá. De qualquer forma, gente, nós vamos abrir um período na verdade, nós vamos manter aberto um período final para recuperação das atividades que estão atrasadas. Nós vamos só definir as datas direitinho, nós vamos ter uma reunião, acho que amanhã, né, Roberto? E aí nós vamos passar para todos, porque nós precisamos fazer um balanço de quem está, de fato, acompanhando o curso, quem não está conseguindo acompanhar, mas pretende. Então, nós vamos dar um tempo e depois nós vamos fechar as postagens das atividades das disciplinas de 1 a 4. Aí, mas esses detalhes de quais disciplinas estarão dentro desse prazo, qual será o prazo e tal, a gente vai conversar numa reunião da coordenação amanhã e vamos passar para todo mundo logo em seguida para informar, especialmente para os tutores, né, que devem participar com a gente amanhã também, e aí a gente vai pedir para anunciar nas turmas, tá bom? Bom, Cláudia, eu desejo uma ótima reunião, eu vou aguardar aqui o pessoal que está começando a entrar na outra, e logo eu estarei de volta aqui, tá bom? Uma ótima reunião. Ok, professor, obrigada, Roberto, que está sempre nos ajudando aí. Os recados, né, importantes, eu acho que eu vou aproveitar, pegar o gancho da fala do Roberto e do professor Flávio sobre as atividades. Eu tenho conversado com os tutores, com as pessoas que acompanham as atividades de vocês, e acho que é importante a gente ressaltar que todas essas atividades, elas são lidas pelos tutores, né, e eles procuram de uma forma bastante cuidadosa, observar o que vocês entenderam, o que vocês compreenderam da disciplina. A gente vem fazendo ajustes em todas as disciplinas, vocês devem ter observado, né, no sentido de ter um cuidado de que a proposta tenha relação com as vivências de vocês, com os conhecimentos de vocês, e que também tenha proximidade com aquilo que a gente está tratando nas aulas. Então, a gente vem fazendo um movimento, a gente vem conversando nas nossas reuniões, entre os tutores, entre os professores, eu e o professor Flávio, para aperfeiçoar as questões. E aí, a gente também espera uma contrapartida de vocês. Então, eu gostaria de frisar essa questão do cuidado para responder as atividades, né, para que seja de acordo com aquilo que a gente tratou nas aulas, de acordo com os textos que foram lidos, porque é uma oportunidade para vocês revisitarem, né, e olharem para o próprio conhecimento que vocês estão construindo, né? Será que eu estou acompanhando? Será que eu estou entendendo? Então, é muito importante que vocês façam essas atividades com cuidado, com zelo, né? Então, não copiar trechos dos autores, porque a gente e os tutores, né, conhecem os textos que foram trabalhados, então não adianta copiar e colar um trecho, porque a gente vai perceber, ou mesmo da internet, a gente precisa ter um cuidado com isso, né, é uma pós-graduação, então os tutores vão sempre ter um olhar
atento, ou aquelas respostas que não se aproximaram do que foi falado. Então, eles vão pedir para que vocês olhem com mais atenção, repensem, né? Façam outras considerações, e a gente reforça a importância de vocês acolherem também o que eles sugerirem, tá? Porque é um movimento de aprendizagem, né? Não é só para cumprir o protocolo, né, de responder. A gente tem poucas atividades, né, 2 atividades para cada disciplina, e por isso mesmo é muito importante que vocês façam com toda a dedicação, que a maioria de vocês vem fazendo, mas é só para reforçar a importância dessas atividades e que elas sejam um momento de reflexão também, tá bom? Bom, acho que era isso, os recados que a gente tinha. A nossa aula de hoje é a live Tira Dúvidas, né? A live de encerramento, é o nosso 4º encontro da disciplina 4, que tratou sobre a leitura e a relação com o saber. Então, é uma live em que a gente abre um espaço maior para vocês participarem, vocês trazerem as considerações de vocês, e eu vou fazer muito rapidamente uma retomada do que a gente viu, mas não vou detalhar as lives anteriores para não me repetir, e aí vou abrir espaço e fico à disposição de vocês, tá bom? A gente teve 3 encontros até agora, e vocês devem se lembrar que a gente teve um fio condutor nesses encontros, né? E a gente começou pensando a nossa própria relação com a leitura. Estão lembrados? Então, e por que isso? Porque a gente partiu do pressuposto que a nossa relação com a leitura, ela interfere, ela molda na maneira como a gente mostra a leitura para as crianças. Então, antes de pensar em como as crianças devem ler e no que elas devem ler, a gente olhou para a gente. Então, lá na primeira aula, a gente falou de 2 coisas principais. Os tipos de leitura, né? Utilitária, conceitual e pessoal, e também as posturas do leitor, né? Então, o leitor inocente, o leitor volúvel, o leitor sectário, ideológico, e o leitor dialógico, que seria aquele ideal de leitor. A gente conversou um pouquinho, que todos nós passamos por todos esses tipos de leitura e de posturas leitoras, mas o quanto é importante a gente se olhar, né? Olhar para a nossa história de leitura, olhar para o que a gente vem lendo, né? Nesse momento da nossa vida, para poder partir da gente nessa reflexão e, assim, olhar para o que a gente está propondo lá na escola. Inclusive, a atividade do fórum, ela foi nesse caminho também, de convidar vocês a se lembrarem, né? E conhecerem também as leituras dos colegas que foram marcantes, que foram importantes na vida de vocês. Então, essa foi a primeira aula. Aí, na segunda live, a gente passou a olhar para as atividades da escola e pensando nos desafios que a gente tem, porque não é simples, né, gente? Nada na escola é simples e fácil. Na escola, as coisas são muito complexas e lidar com muitas crianças, como a gente lida, é muito difícil. E a gente trouxe, então, uma reflexão sobre os desafios que a gente tem, que a gente sabe que existem, não adianta a gente dizer que eles não existem, não olhar para eles. Então, um desafio que a gente trouxe é em relação à preocupação que todos nós que estamos na escola temos com a aprendizagem das crianças, então a gente fica, muitas vezes, né, limitando as leituras apenas para os conteúdos, para aquilo que a criança precisa aprender. Uma outra questão que a gente trouxe também é em relação à organização do espaço. Quando a gente é o adulto responsável por várias crianças, né, um grupo grande de crianças com toda a sua energia, e no ambiente escolar, que a gente sai de uma aula, entra em outra, a gente sabe que essa é uma questão bastante, que passa muito pelo nosso cotidiano, então também é algo que impacta. Enfim, fomos trazendo vários desafios. E também terminamos essa live do segundo encontro dizendo que, com todos esses desafios, há muitas possibilidades. Inclusive, as crianças nos mostram, né, muitas possibilidades. Eu trouxe alguns casos de leituras feitas pelas crianças em que elas mostram que elas têm esse desejo de fazer leituras desafiadoras, leituras que elas gostam, que diz algo pessoal para elas. Então, elas querem essa leitura mais profunda, mais complexa.
né, que muitas vezes a gente nem se percebe, né, mas que elas desejam essa leitura, então que a gente pode sim abrir espaço para isso na escola. E aí, na aula da semana passada, a gente trouxe, então, alguns pressupostos de como a gente faz isso. Então, o que a gente precisa saber como profissional para olhar para isso com cuidado, né? E conseguir abrir espaço para essas leituras. E aí, eu trouxe algumas considerações, vou falar aqui rapidamente, né? A primeira delas foi a gente oferecer a diversidade de livros, de temas, de assuntos, de autores, de estilos, que a gente dê acesso para as crianças. As nossas escolas, em geral, têm acervos, então que é muito importante que a gente deixe as crianças manusearem, escolherem, terem liberdade de descobrirem aquilo que elas gostam, né, diante de todo o acervo. E aí, fomos falando de outros aspectos, né, de permitir que as crianças construam o seu gosto leitor, né, que elas, nessa experimentação, elas vão descobrindo que elas gostam, porque ninguém lê aquilo que não gosta, nem a gente mesmo, né? Então, a gente não pode exigir isso das crianças, a gente tem que abrir esse espaço para elas exercitarem o gosto pela leitura. Enfim, fomos trazendo várias questões para esse olhar mais cuidadoso, né, mais pessoal de leitura, para que a gente abra espaço para as crianças terem também essa oportunidade. E aí a gente encerrou pensando na questão da disciplina, que é refletir sobre que formas, né, seja na função que você estiver, seja como professor, como funcionário, como dirigente, enfim, qual que é o espaço, que brecha você pode encontrar, né, para criar esses espaços, esses tempos para as crianças, para lerem por prazer, lerem textos desafiadores, textos encantadores, como você pode fazer isso com as crianças, né, essa leitura, ou permitir que elas façam. Então, é mais ou menos nesse caminho que foi a atividade, né, proposta na disciplina, a partir da reflexão que a gente fez, especialmente na aula 3. Bom, rapidamente aqui, bem por cima, né, uma pequena síntese do que a gente falou nessa disciplina, e eu gostaria de ouvir vocês. Eu trouxe mais dois disparadores da nossa reflexão para hoje, mas eu abri esse espaço porque essa live é para que vocês tenham oportunidade de se colocar, de perguntar, então gostaria de ouvi-los. Na minha escola, Cláudia, nós temos projetos. E agora, essa sexta-feira, a gente vai fazer projeto leitores. Então, a minha sala do 5º vai ler o 2º ano. Então, já faz o quê? Umas 2 semanas atrás, nós fomos escolher esses livros. Só que alguns, né, que eu falei que é para o 2º ano, não pode ser leitura muito extensa, tem que ser mais curta, tem que ter algumas figuras para a criança dar uma olhada, senão ela se dispersa. Aí tem sempre uns que fogem da casinha, né? Tem um lá que pegou Harry Potter. Ele falou assim, eu vou ler esse aqui. Eu falei, o meu amor, nós temos o máximo 1 hora para ficar com a criança. Como você vai ler esse livro para ela? Né? Nós vamos ler para o 2º ano. Eu falei, vamos trocar? Tá bom, né? Eu vou. Eu falei, quando for para ler, para levar para sua casa, você pode escolher aquilo que você quiser. Agora nós estamos restringindo um pouco, porque é para o 2º ano. Tá. Então pegaram e estão lendo. E eu tenho não sei se você lembra, que eu falei que ele não estava apto, né? Ele estava decodificando, ele lia, mas ele não entendia. Mas, eu não vou ler. Eu falei, por que você não vai ler? Eu não sei ler? Eu falei assim, acho que você sabe ler. Você não lê aí para mim? Eu até leio, professora, mas será que a criança vai entender o que eu vou ler? Eu falei, mas eu não estou dando tempo para estudar? Você não vai estudar? Juliana, boa noite.
Então, Tudo. O link não estava funcionando, filho. Olha que coisa. aí ele pegou, eu conversei com a mãe dele, aí hoje, na entrega das crianças, ele falou assim, ele está nos nervos, porque quer decorar todas as letrinhas para ele não fazer feio. Eu falei, ai, que bom. Pensei que ele estava com medo de ler. Eu falei, então tá ótimo, deixa ele decorar, deixa ele fazer. Eu estava com medo desse aluno, mas graças a Deus, eu e a mãe, nós estamos lá pressionando. Vamos ver, sexta-feira vai ser o dia D. Vamos ver como que vai ser. Esse projeto, Andréa Carla, é um projeto muito especial, né? É um projeto que particularmente eu gosto muito. Eu conheço como Amigos Leitores, né? Acho que é esse nome, né? E essa oportunidade das crianças lerem para uma criança menor, eles se sentem tão importantes, e dá um sentido para a atividade, porque afinal eles mais experientes, estão no 5º ano, então tornando acessível, né, um texto para os alunos menores, eles têm toda essa preocupação de fazer bonito, de ler bem, né, então dá um sentido de escolher o melhor texto para o colega, né? Então é um projeto que realmente as crianças se envolvem muito e que é bom tanto para as crianças que estão lendo como para aquelas que estão ouvindo, né? Então tendo ali o colega lendo uma história para elas. É um projeto fantástico, super simples, né? Então é legal a gente compartilhar essas questões, gente, porque às vezes a gente acha que é uma coisa mirabolante, né? Uma coisa totalmente inviável de fazer, e não é. Às vezes são práticas simples, mas que têm sentido para as crianças, né? Muito legal, gosto muito desse projeto. Pois não, Elaine? Só para compartilhar com vocês, que talvez, né, as pessoas que são de outras cidades não conheçam, na creche, na rede municipal, nós também temos o Encantar Lendo, que é um momento muito rico, né, de troca, de leitura simultânea com as crianças, desde o berçário até o maternal 3, eles participam, eles fazem as suas escolhas dos livros preferidos, e aí acontece esse momento de escuta mesmo, né, da história. Então é num outro ambiente, com outras pessoas que não são aquelas que cuidam todos os dias, né? Muitas vezes são de outras salas, com outros amiguinhos, com crianças maiores, com crianças menores. Então, esse momento é muito rico. E essa semana a gente teve esse momento na nossa escola, na segunda-feira. E, assim, é muito interessante, porque eles se desenvolvem muito, tanto na escuta quanto na fala posterior, né? A leitura, que tem toda aquela conversa com o grupo, e é muito legal. Eles gostam muito e dá super certo. E é algo simples, não é difícil. É isso. Obrigada, Elaine, que legal, né? O Encanta Lendo, gente, para quem não é de Santa Bárbara, é um projeto tradicional já aqui, né, na nossa cidade. E várias escolas realizam há vários anos, o AD Geraldo, eu sei que é uma escola que realiza, outras escolas também, e é um jeito da gente falar da importância da leitura sem falar, na verdade, a gente mostrar, né, a importância da leitura sem ficar fazendo discurso. Porque, na verdade, é isso, né, gente? Como que a gente mostra a importância da leitura? Olha, um momento que todo mundo para ler. Todos os professores, os funcionários, todas as crianças, ao mesmo tempo, simultaneamente, dedicam um tempo para a leitura, né? E essa leitura é sempre encantadora, escolhida com zelo, que as crianças vão ter oportunidade depois de compartilhar com os coleguinhas da classe, né? A história que conheceram, depois tem o repique, né? Que daí a criança ouviu, pode conhecer a história que o amigo ouviu, é muito legal, é muito especial. E realmente, né? Novamente, essa questão, olha, estratégia simples, mas que tem tanto significado, né? Tem tanto valor, e que com certeza fica na memória das crianças, né? O Douglas levantou a mão,
Douglas, vou pedir licença para você, só para ler um pouquinho o que está no chat, senão eu vou perdendo aqui, que tem bastante comentários, aí já vou abrir para você. A Fabiana compartilhou assim, que sempre deixa uma caixa de livros à disposição das crianças para pegarem quando termina a atividade, e sempre levo os livros do meu filho para compartilhar com eles. Sempre que eu falava que eram do meu filho, eles tinham muito interesse em ler. Então, comecei a dizer que vários livros daquela caixa eram dos favoritos do meu filho. Olha que estratégia interessante, viu, Fabiana? E, realmente, né, essa caixa de leitura fica acessível para as crianças e, muitas vezes, até incentiva que elas terminem a lição rápido para poder pegar os livros para leitura, né? E aí a Fabiana também compartilhando que a sacola, né, que a gente chama de vai e vem aqui na rede, não sei, cada lugar acho que tem um nome, né, em que as crianças também podem levar o livro, né, para ler em casa, e muitas vezes os pais, ela está compartilhando, enviam fotos dos filhos com o livro e com o mascote, porque vai um mascote junto, muito legal. Muitas vezes também um caderninho, né? Não sei quantas escolas conhecem, mas frequentemente a gente faz o caderninho que pode relatar o que achou do livro, enfim, também uma estratégia muito legal. Dá licença só um pouquinho. A Eliana está pedindo para alguém autorizar ela para entrar, por favor. Olha, não está aparecendo aqui, não. Então, não tem ninguém na fila aqui. Se não aparece para a gente não consegue... Ela acabou de ligar para mim, está pedindo não, mas vê se ela está, manda o link correto, pode ser que ela esteja no outro link. Tá bom. Bom? Outro e-mail que não seja o institucional. Problemas tecnológicos, né, gente? Acontece. A Edna está compartilhando com a gente também no chat que na escola que ela trabalha, toda quarta-feira temos o Dia da História. E também participam todas as crianças. Que legal, um projeto Encantalendo também, né? Valorizamos muito a leitura, temos também o projeto Encantalendo, a Sacola Vai e Vem, além da leitura como atividade permanente, e o Cantinho da Leitura. A Vilma, que é da Dei Geraldo também, a mesma escola da Elaine, né? Está compartilhando com a gente que a leitura diária feita pelo professor é um baú de repertório, realmente, Vilma, e precisa ser criteriosamente selecionada para oferecer boa literatura às nossas crianças. Eu sempre falo que a leitura em voz alta pelo professor é aquela oportunidade do professor ler as obras que as crianças não leriam sozinhas, ou porque é um tema que elas talvez não se sintam à vontade, né, curiosas para conhecer e pela leitura do professor podem gostar, ou um texto mais longo que elas não conseguiriam ler sozinhas. Então, é uma excelente oportunidade da gente ampliar esse repertório, né, ampliar as possibilidades de leitura das crianças. A Iracema também compartilhando o Kaique, faz há muito tempo Encantalendo. Eu lembro, Iracema, de vídeos das crianças lendo lá no Kaique, aquela escola enorme, né? E todo mundo parando para ler, lindíssimo. A Elaine compartilhando que tem o caderninho de registros, a Vilma falando das retiradas de livros semanais e o momento de leitura autônoma. Aí acho que aí encerramos as participações no fórum. Gente, olha, vejam quantas estratégias, né, que a gente pode realizar com as crianças, que abrem espaço para essa leitura fazer parte da vida das crianças, né, para eles se formarem leitores. Agora eu vou passar para você, então, Douglas, e depois a gente tem a Ramicleia, tá bom? Então, e depois a Ana Paula, são os três que estão aparecendo aqui para mim como inscritos. Boa noite a todos. Meu nome é Douglas, eu sou professor de arte e há alguns anos, dentro da pandemia, aproveitei para fazer um curso de pós-graduação online. E uma das provocações da pós-graduação era o que você contribui no curso de artes na alfabetização. Aí aquilo me pegou, essa provocação me pegou de tal forma que eu levei isso para a sala de aula, dentro das minhas aulas de arte, e eu queria compartilhar essa experiência. Então, eu precisava trabalhar desenho com pré-2. E eu escolhi o livro da Rapunzel para fazer o repertório. Ter castelo, ponte, muita informação. Então, eu preparei o livro, contei a história, recontei, eles recontaram e eles desenharam a história.
pegamos os desenhos deles, colamos todos na lousa, e cada criança compôs o desenho, para ajudar na leitura da imagem e tal. E chegou no da Laura. O da Laura chamava atenção porque tinha o castelo, tinha a Rapunzel, tinha a ponte, tinha um cavalo e tinha uma menina e um menino. E na hora que ela foi fazer a leitura da imagem, ela falou assim, aqui é o professor Douglas e aqui sou eu. Aí eu falei, nossa, eu virei o príncipe da história, né, da Rapunzel, vou salvar. Ela falou, não, professor, você não virou o príncipe. A gente vai chegar antes do príncipe, salvar a Rapunzel, porque ela não é obrigada a casar com quem ela não queira. Assim, isso me surpreendeu pela idade dela, assim, como você vê que o poder da leitura traz para dentro da sala de aula, né? Então, eu participei de uma história, de uma fábula, e a partir daí eu sempre tento levar a leitura, principalmente na educação infantil, que eu gosto muito, na aula de arte, repertoriar com histórias, com leitura. No fundamental eu também levo, eu já levei no 4º e no 5º ano um capítulo do Dom Cervantes lá, o capítulo do Moinho de Vento, li, eles ficaram encantados, mas para ler aquele livro inteiro não dá, né? Então, eu peguei um capítulo resumido do Moinho de Vento, e eles quiseram brincar de fazer a gente encenou a questão da batalha do Moinho de Vento, a gente arrumou um ventilador quebrado na escola para ser o moinho e os cavalos, a vassoura, e brincamos com isso. Então, a leitura ela abre possibilidades dentro da sala de aula, de transformar a sala de aula em algo. Então, é assim que eu tenho usado. E desde a primeira aula, quando a Cláudia falou, eu queria fazer essa intervenção, assim, como é importante a gente ler para eles, assim. Mas não ler na sala de aula, assim. Eu tiro eles da sala, eu sento no chão, vamos ler num lugar diferente, vamos lá no pátio, eu vou tentar achar um lugar diferente para fazer essa leitura. Ah, mas você é professor de arte, por que você vai ler? Não, o que eu contribuo na formação dele. Então é isso que me pegou e é isso que eu tenho colocado dentro da minha aulas, essa contribuição que eu queria fazer. Todos podem ajudar. Nossa, que legal, Douglas. Até porque, né, gente, a gente está acostumado a relacionar a leitura com língua portuguesa, mas, gente, a gente usa a leitura para tudo nessa vida, né? Para os conhecimentos de artes, para os conhecimentos históricos, geográficos, de matemática, tudo passa pela leitura, né? Essa é uma habilidade, uma capacidade que está inserida em todas as disciplinas escolares. Então, que legal a sua sensibilidade nesse outro curso, né? Ter percebido isso e fazer parte desse movimento, né? Que com certeza impacta as crianças. Eu faço uma leitura mais pausada, que eles pedem para voltar. Então, é assim, professor, volta na parte da torre de novo. O que é a torre? Eu vou fazendo essa leitura, mostrando, conversando, então é uma leitura um pouquinho mais devagar. Não é aquela leitura, vou finalizar o livro, vou lendo e conversando com eles. E se fosse assim? Então a gente vai fazendo essa construção da história junto, às vezes. Muito legal, que tenho certeza que contribui com a sua própria disciplina também, né, Douglas? Porque esse olhar crítico, esse olhar estético tem tudo a ver, né, com a disciplina de artes também. Muito legal, obrigada. A Ramicleia, né, e depois a Ana Paula. Isso mesmo, Ramicleia. Boa noite, tudo bem? Eu acabo permeando nos dois mundos, né? Eu sou professora em Hortolândia, mas eu sou moradora de Santa Bárbara do Oeste. Então, eu já conheço o projeto Encanta Lendo, né? Porque os meus filhos estudam na rede de Santa Bárbara, mas lá em Hortolândia a gente está promovendo o Hortolendo, que inclusive vai ocorrer agora nessa sexta-feira. E nesse resgate que nós temos feito com as crianças, nós buscamos procurar o que as crianças se interessam, porque muitas das vezes nós, como adultos, achamos que nós sabemos o que é bom, o que é importante, o que é relevante para elas. Então, eu busquei na minha sala de aula, no Jardim 2, entender o que mais agradaria. Então, a gente começou, eu sempre leio uma história diariamente, busco trazer o livro, às vezes a gente acaba trazendo um vídeo também, né, como uma maneira de história, mas eu procuro sempre trazer o livro físico, mas eu costumo, pelo menos uma vez na semana, fazer algo com eles para que eles escolham a história. E aí a gente acabou descobrindo o quanto que eles se encantam pelos contos, pelos clássicos, né? E o clássico que veio à tona mesmo foi Chapeuzinho Vermelho, inclusive é o que nós estamos trabalhando também no Hortolendo, e eu acabei colocando no nosso Hortolendo como contos e encantos, né? Porque ali, através do conto, as crianças se encantam, elas se interessam, elas passam a manipular mais os livros também. E é isso, assim, Hortolândia, ele é um município muito rico,
nós estamos tendo agora também uma formação de leitura e alfabetização responsável também, e que tem ajudado muito a você trazer esse livro nessa outra perspectiva, de você apresentar não só o livro, mas apresentar o autor, apresentar o que é uma tradução, e ali você vai englobando uma sequência de conhecimentos que muitas das vezes a gente acredita que não é relevante, que a criança sabe, ou que não é necessário. Então, eu acho bem bacana a gente comentar, né, dos projetos dos municípios. Eu, às vezes, até acabo me ausentando, porque eu saio de lá 6 horas, aí você vai pegar pista, vai pegar trânsito, até conseguir chegar aqui para entrar às 7 horas é complicado, mas era realmente isso que eu queria trazer. Hoje mesmo nós fizemos uma votação para que eles escolhessem algum dos contos clássicos. Ali eu trouxe Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, que eu já havia lido há algumas semanas atrás, e aí de novo eles pediram para contar a história da Branca de Neve. A gente fez uma votação com eles, né? Às vezes eu faço através do desenho na lousa ali, alguns para eles identificarem, associarem, né, a palavra ao desenho, e ali a gente faz a leitura e a gente faz a escolha, através da escolha a gente realiza a leitura do texto, da história escolhida. E eu percebo uma autonomia muito grande das crianças, delas decidirem o que elas querem ouvir, o que elas querem aprender um pouco mais, o que elas querem escutar. Eu acho que é isso que muitas das vezes falta em nós, procurar ouvir realmente as crianças. Porque eles só têm 5 anos, eles não sabem o que eles querem. Eles sabem sim, sabem muito, e nos ensinam demais também. E era isso que eu queria falar. Que legal, Ramicléia. Olha só, né, num município aqui próximo, um nome diferente para um projeto bem semelhante, né? Essas práticas vão se disseminando, né? E a gente vai conhecendo e vai expandindo. Eu gostaria de destacar do que você falou, desse espaço de escuta. Foi algo que a gente falou nas lives, e como é importante a gente abrir a escuta das crianças de jardim, né, que a gente fala, são tão pequenininhas, nem tão alfabetizadas ainda, mas elas já conseguem ir construindo o seu repertório, sabendo do que gostam, e se esse professor, né, tá atento e acolhe esses desejos das crianças, ele vai incentivar elas a lerem, né, porque vai poder contribuir com esse gosto, trazendo mais textos dos mesmos autores ou dos mesmos gêneros, enfim. Então, como é importante essa escuta atenta, né, da gente considerar aquilo que a criança gosta, aquilo que ela deseja. Muito legal. Obrigada. Nós temos... E agora? Perdi quem estava na fila, gente, não está aparecendo mais para mim. É a Ana Paula? Isso. Então, pois não, Ana Paula. Agora eu vi. Então, desde a sua primeira aula sobre esse projeto, sobre formação de leitor, eu tenho uma história e eu queria compartilhar essa história, mas aí eu não compartilhava, compartilho. E quando hoje você disse que é mais aberta para a gente falar, eu tenho uma história bem, bem bacana, e dando continuidade ao que o professor Douglas e a Ramicléia acabou de falar, também de contos clássicos, sabe? Eu tenho uma filha, ela vai fazer 24 anos, ela tem nome de princesa, o nome dela é Stephanie, e o quarto dela sempre foi de princesa, as festas dela sempre foi de princesa, ela é dentista, o consultório dela é de princesa, sabe? E ela amava as histórias de princesa, assim, tudo dela é de princesa. Então, quando tinha feira de livro nas escolas em que eu trabalhava, feiras de livro em que as editoras iam lá para vender livros, tudo, eu sempre levava ela. E para a qual não era surpresa, ela pegava coleções de princesas, né? Então, ela tinha, assim, várias coleções dos contos clássicos de editoras diferentes. Mudava-se a ilustração, mudava-se a capa, mas a história era a mesma. Filha, mas de novo você vai pegar esse... esse daí você já tem. Não, mãe, com essa capa eu não tenho. Então, ela tinha muito. E aí, chegou um tempo, ela virou adolescente, na verdade, pré-adolescente. Quando ela já tinha 10 para 11 anos, eu resolvi doar esses livros.
porque ela já tinha lido, já estava em outra vibe de leitura, vamos assim dizer, outros gêneros textuais, né? Aí eu falei assim, gente, mas como que eu vou doar um tanto de livro desse, que era em torno de 100 livros, para a biblioteca da minha escola? A Cris vai querer me matar, ela vai falar, Ana Paula, você desovou os livros da sua casa para trazer para cá, eu não tenho onde pôr esses livros. Pensei que era essa a resposta dela. Mas aí eu já fui com a solução, falei, eu levo os livros e já vou com a solução. Então eu já cheguei com a solução, olha, Cris, eu trouxe esses livros para doar para a biblioteca era da escola, para quem é de Hortolândia vai saber, é a escola Patrícia Capelato. E a diretora, na época, era a nossa diretora hoje de departamento, era a Jane Neri, minha diretora. Aí eu falei, olha, Cris, eu trouxe esses livros aqui, mas você não... É que eu arrumei o quarto da minha filha, e assim, não pense você que eu quero só esvaziar o quarto dela para encher aqui. Nós vamos fazer o seguinte, eu pensei assim, de você doar para uma criança que... olha, essa criança vem toda semana, ela pega livro, aí você dá isso aqui de presentinho, para não ficar amontoando aqui. Para minha surpresa, o sorriso da Cris veio atrás da orelha. E ela falou, Ana, você não tem noção que eu acabei de fazer esses pedidos para a Jane, porque eu estou sem livro para essa faixa etária. Inclusive, agora até fazer as licitações, até fazer a escolha de livro, até chegar, os seus livros vão sendo usados, as suas doações serão usadas pelas crianças. Eu falei, nossa, que bom, então, maravilha. Fiquei com menos remorso, vamos assim dizer, que na minha cabeça eu estava tirando do meu quarto para encher a biblioteca lá. Só que eu não imaginava, do jeito que esses livros faziam sucesso na minha casa, o sucesso que eles iam fazer na escola. Porque eu tinha um segundo ano, e aqueles livros eram típicos de 6 para 7 anos, primeiros e segundos anos. E toda sexta-feira, Cláudia, as minhas crianças tinham... Eu estou falando de 2010, tá? Para você ver, nós estamos em 2024, eu não esqueci. Como eu não esqueço até hoje cada sorriso e cada brilho no olhar. Toda sexta-feira era o nosso dia de biblioteca. E diferente das professoras, que ia 1 hora na biblioteca, a minha estratégia era, essa 1 hora eu fazia rodízio deles irem na biblioteca sozinhos, escolherem os livros que eles iam levar para casa naquela semana. Eu achava que isso desenvolvia mais autonomia, deles saírem sozinhos, irem até a biblioteca, escolherem o livro. E, Cláudia, qual era o livro que eles escolhiam? Os que eu tinha doado, e era unânime, não era uma criança ou outra, eram meus 30 alunos escolhendo os livros, eu ficava tão feliz, que a gente, assim, o que já tinha passado da minha casa, da faixa etária, que já não estava mais agregando, e eu achando que ia incomodar na biblioteca da escola, não... fez a diferença, e aquilo me marcou de uma maneira, e eram clássicos, tá, Ramicleia, como você acabou de falar, e o Douglas também, era Chapeuzinho, era a Bela Adormecida, a Rapunzel, então eu fiquei contente com a fala dos nossos colegas, que eu falei, bom, agora acho que eu vou fazer o fechamento dos contos clássicos, e desde o primeiro dia de aula, que foi sobre leitor, que você iniciou, eu estou com essa história na minha cabeça para compartilhar. Que legal, Ana Paula. Sabe que tem uma faixa etária mesmo que as crianças gostam muito dos clássicos, né? Em geral, nessa idade, né? 6, 7 anos. E os contos clássicos, gente, quem já leu um pouquinho sobre essa questão, né? São textos universais porque eles tratam das questões humanas. Então, dos desafios a serem vencidos, do processo de amadurecimento do personagem que não tem algumas habilidades, mas que consegue vencer um obstáculo, né? Usando da sua inteligência, da sua sabedoria, enfim. Então, são questões universais. E esses textos, eles... ajudam as crianças a elaborarem os seus próprios conflitos, né, seus próprios medos, as suas inseguranças. Por isso, provavelmente, eles são tão queridos, né, e fazem parte do repertório de todo mundo desde tanto tempo, né? Então, realmente, Ana Paula, e essa questão de colecionar, né? Gente, olha, eu faço isso até hoje.
Às vezes um tema, né? Chapeuzinho Vermelho mesmo é um que eu adoro, o livro da Chapeuzinho Vermelho. Então, eu tenho vários, não tenho só um, tenho vários, né? Porque a gente gosta de fazer isso. O leitor vê um assunto que gosta e vai comprando outros livros do mesmo assunto. Então, essa também é uma prática leitora. Não é só sua filha, não. Eu me lembro que eu falava, filha, mas esse você já tem? Não, mãe, com essas fotos, assim, eu não tenho, com essa capa, não tenho. Aí ela pegava novamente os contos clássicos. Muito legal. Eu estou vendo aqui a Paloma, está com a mão levantada. Tem mais alguém? Não, né? Paloma, então. Pois não, Paloma. Boa noite, tudo bem? Falando muito aí dos clássicos, eu lembrei da roda de história dessa semana, que eu peguei o Chapeuzinho Vermelho para contar, né? Que geralmente o clássico é a Chapeuzinho. E aí, a hora que eu peguei o livro, que eu fiz a roda, tudo, as crianças olharam e falaram, eu já conheço essa história. Aí eu ainda brinquei com eles, eu falei, mas peraí, vocês conhecem o Chapeuzinho Vermelho? Aí eles ficaram com aquela cara de assustado, né? Ah, é de um menino. Eu falei, sim. Falei, vocês conhecem essa? Aí eles falaram assim, essa não. Aí eu falei, então eu vou contar para vocês. E aí eu fui contando a história, só que antes de chegar na parte, chegou até aquela parte que o lobo também vai até a casa da vovó, né? Consegue pegar a vovó, tudo. Aí eu parei. Aí eu falei para eles assim, quando eu iniciei a história, a maioria de vocês disseram para mim que já conheciam essa história. Até agora, tá certo? Aí alguns falaram, tá, né? Que ele se perde na floresta, que o lobo chega primeiro, tudo. Eu falei, sim. E o que vocês acham que vai acontecer agora? Aí eles começaram, e agora vai aparecer o caçador, ele vai matar o lobo, vai abrir a barriga do lobo, vai tirar a vovó de dentro. E aí começaram, não, porque vai colocar pedra na barriga do lobo. E aí eu deixei eles irem falando. Aí eu falei, bom, terminamos, então agora eu vou contar para vocês o finalzinho dessa história. E aí eu fui contando, e foi assim, um desfecho totalmente diferente do tradicional, né? E aí eles ficaram assim, mas não é assim que termina. Aí eu falei, então, gente, mas vocês lembram que no comecinho da história eu expliquei para vocês que esse não era a história da Chapeuzinho, esse daqui é do Chapeuzinho. E as crianças ficaram todas assim, sabe, meio que perplexas, porque a história tem um rumo totalmente diferente, né? E aí eu peguei e falei para eles, aí eles ficaram bem pensativos, né? Professora, é diferente da outra, da Chapeuzinho Vermelho. Eu falei, vocês estão vendo, gente? Vocês acharam que conheciam a história, porém o final dessa história foi diferente, né? E assim, foi muito legal nessa roda que as meninas, principalmente, que estão tão acostumadas, né, com a Chapeuzinho Vermelho, elas ficaram tudo assim, o caçador, essa não tem caçador, né? E aí até depois, no finalzinho, o menino oferece sempre um refrigerante pro lobo em troca dele deixar a vovó e ele em paz, né? E assim, foi muito legal ver esse momento. Que delícia, obrigada, Paloma, da sua experiência compartilhada. As versões, gente, são uma delícia de ler com as crianças, justamente porque elas quebram essas expectativas, né? E esse exercício de ler o diferente, né? Seja uma versão, seja um outro assunto, faz parte dessa leitura pessoal, né? A gente falou lá na primeira aula, né? A gente não pode ler só aquilo que a gente já acha que a gente sabe, que confirma as nossas ideias, né? Porque senão a gente não amplia a nossa visão. É justamente lendo aquilo que desloca a nossa percepção, que sai daquilo que está programado, que faz com que a gente pare para pensar, mas precisa ser assim mesmo, né? Toda história é desse mesmo formato. Então, essas versões são fantásticas para a gente fazer esse deslocamento com as crianças. A Fabrina está com a mão levantada? Pois não, Fabrina? Oi, Cláudia, pessoal, boa noite. Eu acho que eu já compartilhei que eu tenho um projeto de leitura em casa, onde as crianças, eu estou com 5º ano esse ano, na MF Daila, em Hortolândia, e eu já compartilhei, eu acho, em alguma aula, que eles são livres para levar o livro para casa e ler, eles podem ficar quantos dias eles quiserem. Eu tinha iniciado para trocar uma vez por semana, mas aí tinha gente que terminava de ler muito rápido, terminava de ler na sala mesmo. E eles fazem eles preenchem um registro de leitura, uma ficha.
E a partir dessa ficha deles, eles escrevem lá o nome deles, os dados sobre o livro, um pouco sobre a história, e fazem uma ilustração. E aí nós estamos montando um livro para expor no Hortolendo agora. E aí eu pedi para eles escreverem algumas frases sobre o que eles acham do projeto, né? Então, assim, tem frases assim, que eu comecei lá em março com eles, né? Então, assim, eu acho um projeto muito legal e um aprendizado muito legal. O Diego falou. O Pedro disse, é interessante, uma coisa diferente dos outros anos, eu acho legal. Eu adorei levar os livros para casa, eu acho muito bom porque na sala tem muito barulho e em casa não tem barulho, disse a Laura. A Isabela disse, a leitura é uma viagem sem sair do lugar. E assim, e tem umas coisas aqui, ó. A Gabi falou, eu estou gostando do projeto Leitura porque deixa o cérebro ficar mais inteligente. A Evelyn disse, eu gosto porque eu aprendi a ler mais rápido. Então e eu não esperava, né? Porque eu fui passando, eu passei uma folha e falei assim, ó, cada um escreve, não vale copiar o que o amigo escreveu. Você não tomou banho? Uma exposição, o parecer de vocês, o que vocês acham. Então, assim, eu fiquei surpresa com um parecer de algumas crianças, eu achei muito interessante. E no meio dessa disciplina aqui, nós tivemos no município de Hortolândia uma formação sobre poesia. E aí eu comecei... lembra que eu até escrevi lá no começo que eu tinha uma fila de livros também, né? Eu comprei alguns livros, começo a ler, outros eu desisto e tal. Tem alguns aqui, esse aqui acho que foi você que indicou, não foi? Tá na fila. E aí eu li aquele, que eu já esqueci até o nome dele, acho que é o da Marina Colassante, né? Que você falou na primeira semana. E aí, com essa formação da poesia, eu comecei a ler poesia. Assisti um vídeo que eles indicaram lá sobre o Manuel de Barros, que conta a história da vida dele. Eu esqueci o nome do vídeo agora. Mas tem no YouTube, acho que tem na Netflix, tem em vários lugares. E aí, eu comecei a ler poesia para as crianças. Tem uns livros na caixa, no arquivo da escola mesmo, que é a caixa da escola, porque as caixas do projeto são os livros que eu levei da minha casa, desse projeto de leitura que eles podem levar para a casa deles, são os livros de acervo pessoal. E na caixa da escola tem livro, acho que é a Arca de Noé, do Vinícius, e um da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo. E aí eu comecei a ler poesias, e vi que eles gostaram. Eu também posso ler? Nossa, é muito fácil, posso ler? Aí peguei mais um aqui em casa, da Ruth Rocha e tal, e aí a gente combinou, então, que a gente tem... Como todo mundo queria ficar lendo, aí eles só querem ficar lendo, né? Eu falei, vamos fazer a parada poética. Então, agora, assim, nós temos 10 minutos depois do recreio, a gente volta do recreio, aí tem 10 minutos da parada poética, onde os livros de poesia ficam lá em cima à disposição, e aí eles vão lendo. Eu falei, só que vamos organizar, porque todo mundo queria ler. Eu falei, então a gente vai fazer em ordem alfabética, são 10 minutos. Vocês vão escolhendo aí, mas acaba assim, que fica uns 20 minutos, mais ou menos, né? Mas eles estão adorando. Não vai chegar que nem hoje, a gente parou, acho que na letra I. Aí, não vai chegar a minha vez? Não vai chegar a minha vez? Então, assim, uma coisa muito interessante. E aí... tem um livro aqui em casa, e é engraçado que alguém falou assim, eles não são obrigados a gostar do que a gente gosta, né? E eu comecei a ler o Manuel de Barros, Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros. E ontem eu li uma poesia que chama Brincadeiras. Aí eles gostaram. Aí quando foi hoje, eu fui ler uma que se chama Obrar. E para quem é assim, né, não sei, acho que quem tem mais de 40 deve saber o que significa obrar, né? Que não é, e ele fala aqui, né, que obrar não era construir uma casa ou fazer uma obra de arte, né? Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacarar.
Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio, nas casas. Eu obrei no pé da roseira da minha avó, mas ela não ralhou nem. E aí, eu li mais ou menos, isso aqui é uma parte do começo, e eu li mais ou menos até a metade, e eu olhava para a cara deles e eles não entendendo nada, né? Aí eu falei assim, gente, tem palavras que vocês não conhecem o significado aqui, né? Ah, tem. Não estou entendendo nada. Eu falei, não, porque eu, quando cheguei na metade já da história aqui, eu já estava rindo muito, né? Aí eu tive que explicar cada significado de cada palavra, daí eu li de novo, aí um aluno virou para mim e falou assim, nossa, esse seu gosto poético está ultrapassado já, eu acho que muito antigo. Esse seu... como é que ele falou? Você está achando graça numa coisa assim, tão sem graça? Eu falei, oh, meu Deus. Eu falei, cada um gosta de uma coisa, né? Quando a gente conhece, algumas crianças até deram risada depois, mas esse daí não gostou, não. Então, eu falei, mas é bom que vocês vão conhecendo, né? A gente vai apresentando. Eu falei, eu não conhecia, né? Até conversei com meu marido falou, como assim você não conhecia o Manuel de Barros? Eu falei assim, ele deve ter passado em algum momento na minha vida, mas sem chamar atenção, né? Mas eu acho que para as crianças, pelo menos, ele ficou marcado. Com a história de hoje. Com a de ontem, não, mas com a de hoje eu acho que eles vão se lembrar dele. Era essas coisas que eu ia contar. Obrigada. Que legal, Fabrina, obrigada, viu? Olha, eu vou destacar duas coisas do que você trouxe. Primeiro, o quanto a gente também precisa se experimentar como leitor. Né? Não dá para ser um professor de leitura melhor se a gente também não se desafiar. Né? Então, muito legal esse exercício que você foi fazendo, né? De, olha, peguei essa indicação, participei do curso e me despertou a vontade de ler poesia. Essa é uma postura leitora, de um leitor que está querendo dialogar com as obras e com o repertório, né? E ampliar o seu repertório. E isso faz com que você estimule os seus alunos também a fazerem o mesmo. Né? Então, gostando ou não, eles estão tendo acesso e elaborando esse gosto, né? Então, isso é muito legal. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa destacar. E outra questão que alguns colegas já mencionaram aqui, dessa liberdade das crianças, né? De poderem falar, olha, professora, o seu gosto não está combinando com o nosso, não. Né? E é porque eles têm esse espaço de liberdade, né? E de se experimentar e de falar do que gostam, do que não gostam. A gente precisa abrir esse espaço na escola. Tem um autor que fala que na escola, às vezes, a gente faz uma pedagogia da admiração, em que tudo é bonito, tudo é lindo, então todos os autores são importantes, e a gente acaba criando um contexto em que as crianças se sentem na obrigação de dizer que gostam, da obrigação de dizer que apreciam aquilo, que na verdade não diz nada para elas, né? Então esse espaço que você abre, que dá para perceber, né, essa liberdade que as crianças têm de falar, olha, não gostamos não, professora, isso aí é do seu tempo, não é do nosso, também é importante. Porque assim, descobrindo que eles não gostam, eles também têm um espaço para descobrir o que gostam. Né? Então, isso é muito legal também. As duas coisas que eu gostaria de destacar. Gente, eu vi mais alguém com a mão levantada, mas não está aparecendo para mim agora. Tem alguém que gostaria de falar? Se puder sinalizar, por favor. Alguém levantou a mão, mas que agora não está aparecendo para mim. Pois não, Elaine. Oi, Cláudia. Boa noite, pessoal. Eu também gostaria de socializar uma experiência que eu estou tendo esse ano na nossa unidade. Foi um olhar diferencial juntamente com a equipe de trabalho, não somente com as professoras. Então, durante o intervalo, a gente percebe que muitas crianças elas querem brincar, correr, por mais que a gente oferece, né, os brinquedos lá no pátio.
E o que me chamava um pouquinho a minha atenção, quando eu também estava ali com eles, eram algumas crianças passeando, e nessa conversa eu perguntei para uma delas, né, o que elas gostariam. Eu gosto de ler. E tem a professora que é da sala de leitura, que muitas vezes essas crianças queriam até a sala de leitura. Então, eu troquei uma ideia, né, com a equipe que ajuda ali no horário de intervalo para a gente promover um espaço, sabe, Claudinha? Com um tapete colorido, uma mesa, as cestas e as caixas. E está sendo uma experiência excelente. Hoje mesmo, né, teve a Fabrina, né, que comentou do barulho, às vezes, ali na escola. Mas que gracinha, essas crianças, elas sentam lá no intervalo, né, pegam os livros, e eu percebo que elas viajam, né, nesse mundo fantástico aí da leitura. Então, não somente, né, o cantinho da leitura, que veio também para enriquecer, né, nossas crianças do 1º e 2º ano com material, que a gente conseguiu esse recurso para o 1º e 2º ano, um espaço mais pontual para essas crianças, a sala de leitura, a biblioteca, as caixas que a gente já tem dentro da escola. Então, nós falamos assim, por que não também oferecer no pátio da escola durante o intervalo? Então, olhar, né, para esse todo. Tem as crianças que gostam de brincar na mesa, de pimbolim, né, gostam das outras brincadeiras ali direcionada, mas também nós conseguimos montar no pátio da escola esse espaço, né, chamado Cantinho da Leitura. É um desafio? É um desafio, né? Porque não são todos, né? É o momento do intervalo, do lanche que a gente já direciona. Mas nós já estamos, assim, colhendo esses frutos das crianças. Por mais que tenha essas crianças que elas estão ali brincando, tem essas crianças que elas amam uma leitura. E por que não oferecer para elas, né, num outro espaço, né, caracterizado em sala de aula? Então, está sendo válido, e é esse olhar, né? A gente olhar essas crianças. Seria essa a minha contribuição da minha experiência. Obrigada, Elaine. Que legal, né? Olha, Elaine, eu vejo nesse movimento uma disposição de encontrar as soluções, de olhar para as questões da escola, né? Em vez da gente ficar brigando com as crianças, ou tanto no sentido assim, que precisa ler, que tem que ler, né? A gente abre uma oportunidade de um tempo de leitura sem cobrança, para ler o que gosta, para ler o tempo que desejar ler. E, por outro lado, em vez de ficar dizendo para as crianças que elas precisam se acalmar, que não pode correr tanto, olha, oferece uma oportunidade, né? Então, é uma postura de quem olha para as questões e pensa qual é a solução, né? Tem pessoas que, muitas vezes a gente, né, faz isso, para cada, já viram essa fala, né? Para cada solução, um problema, e vocês aí fizeram o movimento inverso, né? Então, para uma questão, uma solução, o que é muito mais proveitoso, né? Com certeza, criou uma oportunidade para as crianças em que elas vão vivenciar a leitura, se quiserem, e no momento que muitas vezes elas ficam correndo, se machucam, que é desafiador para todo mundo que está ali com as crianças, né? Então, muito legal, parabéns pela iniciativa. A Alexandra levantou a mão, pois não, Alexandra? Boa noite a todos. Eu vou contar uma experiência de mãe, né? Eu sou a mãe da Liz, e quando a Liz nasceu, ela nasceu no dia 26 de março de 2020, e no dia 24 de março decretou a pandemia, né? Aquela quarentena. E aí, eu com um bebezinho novo em casa, e eu, um dia navegando pela internet, me deparei com um Clube Leiturinha, que é uma editora, é uma parceria inglesa. E eu falei, eu vou fazer assinatura. E aí, hoje, a minha filha fez 4 anos, né? Esse ano. Ela tem um livro para cada mês de vida. Porque eu fiz a assinatura, então todo mês vem um livro, então ela tem um livro para cada mês. E assim, a diferença que eu observo, porque a oralidade da Liz é maravilhosa, o desenvolvimento, o amor que ela tem pelos livros. Então, a gente começou arrumando numa prateleira na sala, depois eu tive que comprar um baú bem grande, porque ela guarda
esses livros no baú, e ela ama, e quando chega o pacote, é assim, uma coisa, é um evento, que chega esse pacote, abrir esse pacote, aí ela já quer que eu leia, ou o pai dela, e aí se os tios vêm visitar, ela já mostra o livro, então ela criou, assim, um vínculo muito grande com os livros, a organização, e até hoje eu falo, filha, você já tem tantos livros, vamos doar um pouquinho lá para a escola da mamãe? Mas ela não consegue desapegar, gente, ela não consegue, até hoje ela não conseguiu separar um livro sequer de doação. Às vezes ela fala, mamãe, mês que vem a gente doa um. Aí eu, Liz? Nossa, um livro. Ela fala, um livro. Né? Eu vou deixar escolher um, mas ela não deu ainda, gente. Ela é muito apegada aos livros dela e eu estou respeitando, né? Tem que respeitar, os livros são dela. Mas, assim, é um vínculo que eu, né, deu aquele estalo naquele momento. E eu lembro que aquela tristeza da pandemia e esses livros alegravam, sabe? Era uma alegria quando chegava. E aí eu já abria ela pequenininha e eu já ia ler a história para ela. E hoje eu percebo como a fala dela desenvolveu tudo. A questão até da coordenação motora mesmo, que ela está começando, né? Ela tem 4 anos. A questão desse contato, dessa propriedade com os livros. Então, é isso, a gente tem sim que pôr as nossas crianças nas nossas famílias, nas nossas escolas, né, em contato com o livro, primeiramente garantir esse acesso, né, buscarmos a garantia desse acesso ao livro, em todos os espaços, e cultivar esse amor, esse carinho pelo livro, né. Eu sei que hoje a gente está na era tecnológica e tem os e-books, os acessos digitais, mas a gente tem que incentivar. Eu gosto muito desse contato com o livro ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem que proporcionar isso, e eu vejo pela minha filha, porque eu também com 6 meses eu comprei um tablet. Só que até hoje o tablet fica encostado e ela gosta muito mais dos livros do que do tablet. Então, se ela não é uma criança que gosta de celular, assim, de estar em tela, ela usa também, ela utiliza, porque é da geração nossa, né? Principalmente dela, mas ela ainda prefere essa coisa mais do contato com o livro. Então, é possível, né? Eu tive essa experiência aí de 4 anos que é possível, e eu acho que a gente tem que enveredar meio que por esse caminho aí mesmo, né? Colocar essas crianças, né? Possibilitar esse acesso aos livros e à leitura. É isso, obrigada. Obrigada, Alexandra. Que privilégio, né, da sua filha de poder ter um acervo de livros tão pequenininha, né, ter esse acesso e, além de tudo, ter esse momento afetuoso, né, que a mãe abre o livro, que o pai lê junto. Olha que delícia! Com certeza essas memórias vão incentivar ela a ser leitora para o restante da vida dela, né, porque está formando uma memória afetiva aí. Que legal. A Neuzinha está com a mão levantada. Pois não, Neuzinha? Boa noite. A Alexandra falou da pandemia e eu lembrei, na pandemia eu fiquei sem aula, né? Aí eu não tinha nada para fazer, eu entrei naquela, né, ansiedade e parecia que aquilo não ia terminar, e aí eu comecei, o que me ajudou foi assim, assistia muita live, né? Aí ficava com live. E eu descobri no Instagram, chama Observatório do Livro. Só que aí já não é assim eu não vou falar agora de criança. Ali eles trabalham, tem até uma terapia por meio de leitura para idosos, né? E que é um dos trabalhos dele, do grupo, da ONG, é uma ONG. E eu lembro, e eu participei, né? Na pandemia não tinha, né? Como eu não tinha o trabalho em casa, eu estava sem, não estava ativa. E aí eu fiz, né? Eu participei de algumas lives e tinha momento de leitura que você tinha que ler, depois compartilhar, né? Então eu lembrei, ela falou da pandemia, eu lembrei dessa atividade que eu fiz. Aí quem quiser conhecer, o Instagram é o Observatório do Livro.
Então, era isso que eu queria compartilhar. Eu lembrei, ela falou em pandemia e eu lembrei dessa, que me ajudou muito, a leitura. Que legal, Neuzinha. A Fabrina já compartilhou com a gente aqui no chat, olha o link. Vou ver também. A leitura, Neuzinha, muitas vezes é esse respiro, né, também, que a gente precisa. A Michelle Petit, que é aquela autora que a gente leu no primeiro encontro, ela vai dizer muito disso, como nos momentos difíceis, nos momentos que a gente tem que tomar uma decisão, que a gente está passando por desafios na nossa vida, como a gente é incentivado a buscar respostas, né, na leitura, nos livros, e a pandemia com certeza foi esse momento, né, para muita gente. A gente estava mais isolado, né, e então a leitura dava esse acalento, né? Que legal essa oportunidade que você teve também de ter esse acesso. Mais alguém, gente, quer compartilhar algo? Luciane, você está com o microfone aberto, você quer compartilhar alguma coisa? Não? Alguém mais? Pois não, Douglas, pode falar. Seu microfone está fechado, Douglas, não estamos te ouvindo. Desculpa. É assim, a reflexão de todos contribui, assim, como é importante a gente olhar para o livro e os clássicos e ver quanto é rico a interpretação, né? De buscar. Para o segundo semestre, eu estou pesquisando para trabalhar o bullying. E eu quero usar o Corcunda de Notre Dame e finalizar com o filme Extraordinário, no 5º ano. A ideia é trabalhar... Porque o Corcunda, ele se esconde por quê? Ele é diferente, as pessoas tiram sarro. Trabalhar o bullying com o clássico na leitura e depois ir para o cinema, que é o filme. Então, assim, tem sistemas atuais que a gente pode buscar na literatura, não precisa ficar quebrando a cabeça, inventar a roda para discutir certos temas. Essa contribuição que eu queria fazer. A literatura tem todos os temas que a gente possa imaginar, né, Douglas? Tudo que a gente... qualquer tema que a gente quiser buscar, vai encontrar um livro clássico, uma leitura que possa nos dizer sobre esse assunto, né? Com certeza. Gente, eu trouxe uma imagem e um pequeno vídeo para compartilhar com vocês. Primeiro, a Carol vai me ajudar, né, Carol? Eu gostaria primeiro de compartilhar uma foto. Quando a gente fez as nossas primeiras aulas, acho que na primeira, na segunda, a Raquel, que é uma das tutoras de uma das turmas, compartilhou comigo, logo depois, uma foto de uma criança aqui da nossa rede, com um livro nas mãos. Então, vou pedir... Ah lá, a Carol já está compartilhando. Obrigada, Carol. Gente, veja, é uma criança aqui da Rede Municipal de Santa Bárbara. A gente vê ali atrás um conjunto de livros. Observem essa criança. O que essa criança diz para vocês com esse livro nas mãos? Vejam só. Olhem o tamanho desse livro e observem essa criança. O que essa imagem diz para vocês? Quem gostaria de fazer alguma observação a partir dessa imagem? A Cristiane está falando. Alegria. O que mais, gente? Angélica, pois não, Angélica? Eu acho que já deve ser uma criança acostumada a escutar história para dormir. E aí ele viu que essa daí tem 365 histórias e falou, meu Deus, é o máximo, tem muita história aqui. Porque ele tá com uma cara muito realizada. E pela quantidade de livros que tinham ali, cada livro tinha apenas uma história. Nessa tem 365. Isso mesmo. Vejam, gente, olha, 365 histórias para sonhar. Veja, e olha a alegria dessa criança, né? Os colegas estão compartilhando entusiasmo, felicidade, empolgação, né? É visível, né? Quantas crianças que a gente pode dar a oportunidade de terem esse entusiasmo com o livro nas mãos, né? Isso depende do acesso, de conhecer as histórias, de vivenciar
situações que sejam afetivas, né? A Alexandra compartilhou como a filhinha, aos 4 anos, já tem essas memórias afetivas, né? Como que a gente proporciona isso para as nossas crianças, que às vezes não vão ter isso em casa, mas olhe, é possível, né? Lá na escola. Então, veja que legal. E essa professora, então, com esse olhar atento, cuidadoso, né? Observou essa criança e registrou. Gente, olha, eu achei muito lindo. Falei, olha, ganhei a semana, né? Depois dessa foto, da gente observar, né, as crianças tendo essa oportunidade nas nossas escolas, nas escolas públicas, né? Aí tem mais colegas compartilhando. A Edna está falando, está feliz, pegou um livro com uma história para cada dia, né? Deve gostar muito de ler. Tem a oportunidade de ler, né? Felicidade, que sorriso, né? A Alexandra está compartilhando. Esse sorriso de alguém que está muito contente, né? Esse sorriso é um convite a sonhar através da leitura, exatamente, Elisete. A gente se sente incentivado, né, a partilhar dessa alegria dessa criança, né? Eu espero, gente, que dessa disciplina, olha, se vocês esquecerem tudo que a gente conversou aqui, né, que fique esse convite, né, de como a gente oportuniza sorrisos como esse, né, para as crianças das nossas escolas, né? Como a gente faz para que as crianças tenham essa reação ao estar de frente com o livro, né? E não a ideia do dever, da obrigação, da coisa chata, né? Daquilo que não é legal. Como a gente faz para que as crianças tenham essa reação, né? Então, essa imagem acho que capta tudo que a gente vem falando aqui na disciplina. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre a imagem ou sobre outras questões que a gente está falando? Pois não, Raquel. Gente, a foto acho que é de um aluno seu, né, Raquel? A Raquel que compartilhou comigo a foto. Boa noite, isso mesmo, Claudinha, esse é o Caio aí. E a gente colocou em prática uma sugestão da aula mesmo, né, de que a gente tem que oferecer para os alunos, oportunizar a leitura talvez de livros grandes, porque às vezes a gente limita, né? Não, vamos pegar só livros pequenos para dar conta de ler durante a semana. Então, a proposta nessa semana, no dia de troca de livros da biblioteca, é que a biblioteca estaria disponível para eles. Eles poderiam escolher qualquer livro da biblioteca. Aí eles perguntaram, até os livros grandes? Aí eu falei assim, qualquer livro. E o Caio escolheu esse, veio radiante, feliz, como se tivesse ganhado na loteria, né, super animado com a leitura do livro. E teve um outro aluninho também, que ele escolheu uma enciclopédia, se não me engano, da IPTV, que conta a história de algumas cidades. É um livro sem muitas figuras, só com fotos, bem grosso, e ele não é um leitor fluente ainda, né? Mas, como era o combinado, eu deixei ele levar. E daí, na outra semana, ele veio e contou para mim, mostrou as páginas que ele foi lendo e que ele encontrou outras pessoas com o mesmo nome dele, que ele se chama José. Aí ele mostrou todas as páginas que ele encontrou o nome dele, José. Então, foi uma experiência bem legal, colocando em prática uma dica da sua aula, viu, Claudinha? Ai, Raquel, que legal. Olha, eu fiquei muito feliz quando a Raquel me mandou, e aí perguntei, né, posso compartilhar, né, na aula? Ela falou, não, tudo bem. Porque, gente, vejam, né, que são coisas simples, né, eu preciso reforçar isso. É uma mudança de olhar, muitas vezes, né, porque a gente... de uma maneira zelosa, que a gente, como professora, mãe, adulta, né, a gente muitas vezes quer ajustar, né, aquilo que a criança, que a gente avalia que a criança é capaz, né, então a gente delimita aquilo que ela pode ler. Pode ser que ele não leia o livro todo? Pode ser, e tudo bem. A gente também, muitas vezes, não lê um livro todo, a gente desiste, a gente muda de ideia, a gente começa outro, não é? Faz parte de ser leitor, mas se a gente oferecer essas oportunidades deles se experimentarem, a chance, né, deles conhecerem histórias que eles não conheceriam é muito maior. Então, fiquei muito feliz mesmo quando eu vi a imagem, e é uma imagem que aquece o coração, né? É um sorriso tão verdadeiro, né? Com esse livrão nas mãos. Então, muito legal, Raquel, obrigada, eu amei a imagem, viu? Gostei muito, e acho que ela representa a nossa disciplina muito bem para a gente fechar, assim, a reflexão que a gente vem fazendo. A Antônia está com as mãos levantadas, eu não sei se tem mais alguém, mas, Antônia, eu vou abrir para você e depois a gente continua se tiver mais alguém, tá bom?
Tá joia. Boa noite, gente. Nós estamos falando sobre a importância da leitura e eu me senti tocada de contar uma coisa assim, porque eu tenho 7 irmãos, né? Fui de uma família muito grande. E na minha casa não tinha livros, porque minha mãe era semi-analfabeta e meu pai praticamente também só sabia fazer o nome. Então, eu sou a mais velha e atrás de mim veio mais 7. Não tinha livro em casa. Mas eu me lembro que a gente, para ir no mercado, passava em frente a um condomínio de pessoas mais ricas do que a gente, né, com mais condição, e eu achei 3 livros de contos clássicos, e um deles eu lembro que era A Branca de Neve. Esse foi o que ficou gravado. Quando eu passei ali, eu pedi para minha mãe se eu podia pegar aqueles livros que estavam arrumadinhos lá na lixeira de alguém, mas alguém acho que deixou para doar mesmo, né? Peguei aqueles livros, foi o meu primeiro contato assim com a leitura, porque eu sou uma apaixonada, né? Uma leitora apaixonada. E ali, nunca mais eu esqueci aqueles livros, comecei a ler com aqueles 3 clássicos ali que eu encontrei. Depois eu levei um pouco de sorte que meu pai, ele trabalhava em prédios também como zelador, ele começou a trazer, ele viu que eu gostava muito de livro e começou a trazer livro que as pessoas não queriam mais, colocavam em sacos lá para jogar, ele trazia muito gibi, muito livro, aí foi que eu fui me tornando uma leitora muito, assim, eu não trocava por nada. Podia me oferecer passeio, o que fosse, eu preferia estar ali com aquele monte de gibi novo que ele trouxe, aquele monte de livro. Então, eu me tornei leitora ali sozinha, porque eu me encantei com os livros clássicos primeiro, depois foi entrando outras leituras. E a diferença que a leitura faz na nossa vida, gente, é tão grande na vida de um ser humano, porque aquilo me tornou uma leitora para sempre. A vida inteira eu consumi muito livro, muito livro, muito livro. E depois eu vi uma diferença também na formação ao longo da vida, porque eu fui a única da minha família também que a minha mente se abriu e eu quis estudar, e eu fiz curso superior, eu fui fazer pós, e eu quero fazer um mestrado, enquanto os meus irmãos todos trabalham, mas eles foram ser mecânico, foram fazer alguma coisa, não desvalorizando o que eles fazem, mas aquilo ali me abriu a minha mente, eu sabia que eu queria alguma coisa a mais para a minha vida. E onde eu vim parar? Na educação, porque eu percebi que aquela alegria que eu tinha de saber ler, interpretar um livro e contar para os outros as histórias, né? E aí sobre isso também depois eu queria falar sobre a pandemia, que eu tive uma aluninha também, que a mãe, muito preocupada quando entrou a pandemia, me convidou para eu dar aula para a filha dela aos sábados, a criança com 7 anos. E ela não era ainda alfabetizada. Ela falou, nossa, minha filha vai se atrasar muito. Então, combinei com ela de dar aula para essa criança, não era alfabetizada, alfabetizei essa criança, e aí comecei a leitura com ela. Assim que ela começou a conhecer as letras, eu já fui entrando com a leitura de livros, para ela ir se acostumando com a leitura, e aos poucos, eu sei que eu passei 1 ano com essa criança, e depois a mãe dela começou a me contar, viu, o que você está fazendo com a minha filha, que agora ela só quer comprar livros. Tudo que ela me pede é um livro. Mãe, compra um livro. Mãe, compra aquele livro. Ah, eu vi o nome de tal livro. Você compra um livro? Aí eu conversei com a mãe dela, falei para ela, olha, aproveita essa boa oportunidade que ela está se apaixonando pelos livros e compra livros. Dá no aniversário, dá no Dia das Crianças. Faz isso, um combinado com ela, né? Cada vez que ela quiser ganhar um livro, você aproveita, porque isso vai abrir as portas para ela a vida toda. E essa menina, ela até hoje, ela compra um livro, não dou mais aula para ela, alfabetizei ela, deixei ela muito bem, mas ela sempre compra os livros e ainda manda foto para mim. Pro Antônia, olha o livro que eu comprei, né? Toda vez que ela ganha um livro, ela me conta, toda feliz, igual essa criança que passou aí agora, ela vem me contar dos livros que ela ganha, porque ela se tornou uma leitora também, consegui passar um pouquinho da minha paixão para ela também. E ela vai muito bem nas matérias de português.
É isso que eu queria compartilhar. Obrigada, Antônia, do seu relato. Olha, que coisa, né? A leitura entrou na sua vida de uma forma inesperada, né? Espontânea, de ter encontrado os livros, e aí, um tempo depois, você pode ser essa oportunidade na vida de outras crianças. Né? Então, gente, olha que legal, né? Como entrou de uma forma espontânea, poderia não ter acontecido, né? Você poderia não ter encontrado esses livros. E agora você tem a oportunidade de criar essas situações em que as crianças encontram livros no caminho delas, né? Então, gente, olha, todo mundo pode ser como a Antônia, né? Que proporciona para as crianças o acesso aos livros sem que tenha que tropeçar num livro espontaneamente, né? Que a gente possa ser essas oportunidades. Eu acho que todo mundo aqui, né, que está na escola, pode ser essa oportunidade, essa pessoa que mostra os livros e que compartilha os livros com as crianças. Obrigada, Antônia, do seu relato, muito legal. A Cirlei também está compartilhando aqui no chat que ela teve a oportunidade, em 2015, de fazer um projeto, né, a arte de contar história, e ela compartilha que foi emocionante ver o interesse das crianças na hora da história. Realmente, gente, aqueles olhinhos brilhando, né, quando ouvem histórias, não tem preço. E a Mônica também está contando sobre Montemor, que elas tinham também um projeto com o nome Carrossel dos Sonhos, e onde uma vez por semana entrávamos na sala para contar histórias, e sempre levava uma mala cheia de livros para os alunos. Existe uma história de um garoto que ouve seus pais falando de uma vizinha, e eles diziam que ela estava ficando sem memória. Esse livro é um clássico também, né? Agora não me lembro o nome, mas é um clássico esse livro que tem, acho que em todas as escolas, em que a criança vai compartilhando objetos que vão fazendo a velhinha se lembrar. Eu acho que chama Guilherme Augusto Fernandes, uma coisa assim, é um nome comprido da criança. Essas são oportunidades, né, da gente compartilhar histórias e memórias com as crianças. Que legal, gente. Olha, vocês enriqueceram a aula de hoje com muitas situações, né, com muitas experiências, muitas iniciativas que com certeza fazem a diferença na vida das crianças. Pegando o gancho do que a Antônia falou, né, como a leitura abre a nossa mente, proporciona oportunidades, eu trouxe um vídeo que também sintetiza o que a gente vem falando aqui, e a gente vai compartilhar com vocês. Alguém já colocou lá o nome, olha, é isso mesmo, Guilherme Augusto Araújo Fernandes. É uma graça essa história, gente, quem não conhece, fica o convite para conhecer. Um livro muito sensível, muito bonito. Eu vou pedir para a Carol me ajudar aqui e compartilhar. É um livro que é um vídeo que fala sobre leitura. Ele foi feito por estudantes em um curso sobre esse assunto, e ele traz um tom irônico, né, dizendo assim que a leitura deveria ser proibida. A gente vai ver por quê. Tá bom? Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem lê, mas de certas coisas não se duvida, e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida pacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá para imaginar? E tem outra coisa, ler pode estimular a criatividade. Você não quer uma criancinha bancando o gêniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente. Ia ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que ler engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores, e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado, ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. Obrigada, Carol. A Carol me socorre aí com as apresentações. Gente, olha, um vídeo de 1 minuto, né? Foi feito por estudantes da Universidade
da Universidade da Bahia, que falavam sobre leitura numa disciplina, e ele sintetiza de uma maneira tão impactante, né? Compartilha aí várias figuras que vocês devem ter identificado aí, né? Vários personagens que tiveram suas vidas transformadas pela leitura. E realmente, né? Que outro objeto cultural que a gente conhece que dá essa oportunidade que a leitura dá? Que outra coisa que poderia ampliar nossa visão, fazer a gente repensar, como a gente vem falando aqui, né? Que não seja a leitura. Então, vejam, né, que poder da leitura. A Carol está compartilhando aí, olha, quem quiser depois assistir, né, um vídeo tão curtinho, mas que fala tanto. Depois, convido vocês a reverem, né, observar os personagens, tantas pessoas que foram impactadas, né, pela leitura no decorrer da história, como nenhuma outra criação cultural é capaz. Estou vendo que o professor Flávio está chegando aí, professor. A gente teve aqui muitas experiências compartilhadas das escolas, experiências pessoais de vida, né, falando sobre o impacto da leitura. Não sei se o professor quer compartilhar algo também. Se tem mais alguém, né, que quer fazer algum comentário sobre o vídeo, então fiquem à vontade. Nossa, gente, eu só primeiro quero dizer aqui que eu cheguei numa hora boa, e a Antônia estava dizendo não só da paixão dela pela leitura, mas como é que a gente faz para contaminar os outros. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Eu e cada um que está aqui ouvindo você, Antônia, a gente já deve ter ouvido histórias parecidas com essas diversas vezes na vida da gente, na escola, em casa, em outros lugares, né? Mas sempre que a gente ouve, parece que é a primeira vez, né? Nossa, gente, como é que a pessoa, como disse a Cláudia, eu vou usar uma expressão dela, tropeça no livro e é um tropeço que gera um tombo do qual a gente nunca mais consegue escapar, né? E consegue contaminar outras vidas, outras crianças, outras formas de ver o mundo de tal maneira que a gente, mesmo não sabendo o que elas vão fazer com aquilo, mas a gente sabe que elas vão fazer alguma coisa de bom com aquilo. Que a vida delas não vai ser mais a mesma depois que elas aprenderem a ler. Me fez lembrar, por um lado, quando a minha filha mais nova não lia ainda, eu comprava já gibis para ela, com imagens. Em pouco tempo, ela queria os que tinham letra, em pouco tempo ela estava alfabetizada e ela leu muito os gibis, depois passou para outras coisas, outros livros e por aí vai. E fez muita diferença na vida dela e na minha também. Eu queria compartilhar com vocês, Cláudia, se você me dá uns minutinhos, 1 minuto, acho que ou 2. Eu vou pôr na tela, porque eu acho que é muito instigante essa perspectiva que a leitura abre para a gente, a partir de um texto que é um poema, na verdade. Eu vou pôr aqui na tela. Se eu descobrir onde é que ele está, deixa eu ver onde eu pus ele. Eu abri uma guia. Espera aí que a gente dá um jeito de pôr aqui. Acho que é isso aqui. Deixa eu ver que estou com várias coisas abertas. Isso. Que 180 é muito. Eu quero acompanhar com vocês. Não apareceu ainda para vocês, né?
Vai aparecer agora, peraí. Apareceu já. Já apareceu, ótimo. Sim. Eu quero acompanhar com vocês essa leitura. É bem curtinho, gente. O texto se chama O Torso Arcaico de Apolo. Esse poema é do Rainer Maria Rilke. Um escritor e um poeta alemão. Diz ele: não sabemos como era a cabeça que falta, de pupilas amadurecidas. Porém, o torso arde ainda, como um candelabro, e tem, só que meio apagada, a luz do olhar que salta e brilha. Se não fosse assim, a curva rara do peito não deslumbraria, nem achar caminho poderia um sorriso e baixar da anca suave ao centro onde o sexo se alteara. Não fosse assim, seria essa estátua uma mera pedra, um desfigurado mármore, e nem já resplandecera mais como pele de fera. Seus limites não transporia, desmedida como uma estrela, pois ali ponto não há que não te mire, força é mudares de vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre esse texto. E a gente tentar explicar poesia é a pior viagem, gente. Então não é o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer para vocês o que eu chamo de uma leitura estrangeira, uma leitura atravessada. Um escultor famoso esculpiu o Apolo, aquele deus da mitologia grega, né, na figura de um homem e tal. E com o passar dos anos, o torso do peitoral até a cabeça foi perdendo partes dela. Então, uma parte da cabeça só aparece, né? E ele analisa, a partir da arte, como fazer uma leitura do torso antigo, né? daquela escultura antiga que tem uma cabeça desfigurada, uma cabeça pela metade. Olha só, a partir desse poema, a gente pode aprender a fazer a leitura pelo que falta no outro, no texto, na vida. Assim como a escultura que estava com uma parte faltando, tinha um olho, mas o outro não tinha, porque aquela parte da cabeça tinha se perdido na escultura. É uma escultura antiga. Fazer a leitura pela falta. Tem uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, que não é exatamente a mesma coisa, mas dá para fazer uma comparação. Chamava-se texto enigmático. No lugar de algumas palavras ou sílabas, se colocava um desenho. E aí, aquele desenho, juntando com o que estava ali ao lado, né, dava sentido àquela palavra. Então, a criança que aprendia a ler aquilo, aprendia tanto pela leitura textual, como pela leitura iconográfica, pela leitura do desenho, porque ia gerando um sentido. E eu achei, quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu não me lembro na minha infância, não sei se a minha professora usou alguma vez aquilo, se usou, eu não me lembro mais. Mas quando eu vi a minha esposa usando, gente, eu vou falar uma coisa agora que vocês vão falar assim, nossa, esse cara é do século passado, é um dinossauro, sou mesmo, viu? Eu usei bastante o mimeógrafo para ajudar a minha esposa, né?
E eu não virei alcoólatra, mas eu vou dizer para vocês, eu cheirei muito álcool na minha vida de casado, porque enquanto ela trabalhou com as crianças, eu rodava centenas de cópias naqueles tais mimeógrafos a álcool para ela. E uma das vezes foi esse texto enigmático. Então, o que é a leitura pela falta? Quando você pega um texto, você já deve ter percebido isso. O sentido do texto não está no texto. Tem um professor aposentado da Universidade de Barcelona, chamado Jorge Larossa, que utiliza esse poema do Rainer, do Rilke, né, na verdade, para dizer isso que eu vou falar para vocês. Ele diz assim: quando a gente vai ler algo, a gente precisa, com o tempo, aprender a ler as entrelinhas. Sabe aquela parte do texto que está em branco, assim, na lateral, em cima, no meio das palavras, naqueles espaços em branco? Ele está fazendo uma brincadeira com a gente quando ele escreveu isso? Não, é muito sério isso. Por quê? Porque ele dizia assim, sabe o que um texto diz? Nada. O texto não fala. O texto põe a gente para falar. E a partir daí eu fiquei pensando, então o que o texto fala? E ele diz mais. Tem um livro dele, muito interessante, chamado A Experiência da Leitura. Não sei se tem utilizado no português, eu conheço só no espanhol. Ele vai dizer que a leitura é essa experiência que muda a vida. Gente, depois da fala da Antônia, não precisa nem fazer esforço para entender por que a leitura pode mudar a vida de alguém. Mas eu quero dar uma pista. A leitura pela falta. A leitura por aquilo que está inscrito, mas não está escrito. Aquilo que faz sentido. Aquilo que te põe a pensar, que te põe a falar. Às vezes você com o livro na mão, né, ali de cabeça baixa, e a cabeça rodando num mundo que ninguém sabe onde você está naquela hora. O que você está fazendo? Você está deixando o livro ler você, ao invés de ficar tentando ler o livro para entender o livro. Gente, é bobagem tentar entender o livro e o texto. Faz o movimento contrário. Faz a leitura pela falta. O sentido que pode ser dado à leitura só pode ser visível, só pode emergir na cabeça do leitor. Só pode surgir quando o leitor põe parte da sua vida para funcionar dentro do texto. Então, quando a gente lê romances, por exemplo, a gente vê muito isso acontecer. Claro que em textos técnicos, né, textos estudados na faculdade, para a gente fazer uma prova, para fazer um trabalho que o professor pediu, a gente se fecha para tentar só captar o que tem no texto. E aí a gente perde a leitura. Muitas vezes, alunos que leem textos que eu passo para eles, vêm dizendo para mim depois assim, professor, eu não entendi o texto. Eu sei mais ou menos o que houve. Não se deixou ler pelo texto. Então eu vou sugerir um livrinho simpático para vocês. Chama-se Como um Romance, da editora Sextante. Para você ver que a leitura é muito mais do que aprender coisas, ou de, como diz o Charlot, de colocar coisas na cabeça. A leitura é uma aventura. E só é aventura quando você não sabe onde vai dar. Só é aventura quando você não tem certeza das coisas que estão colocadas ali para você pensar.
Mas é isso, eu não quero tomar todo o tempo, não, acho que tem mais gente que podia entrar na conversa. Fica aí a sugestão, eu trouxe o texto do torso arcaico do Apolo, porque o poeta faz isso, ele olha para aquela cabeça pela metade e começa a descrever, gente, a outra metade. Ele começa a dizer o que não tem. O autor do texto, Neuzinha, é o Rainer Maria Rilke. Eu vou escrever aqui, olha. Esse é o autor do poema. O autor que eu citei, que analisa o poema, é o professor Jorge Larossa. No livro Pedagogia Profana. O autor do poema é aquele que está aí, o autor do livro que analisa a leitura a partir do poema do Rilke é o professor Jorge Larossa. E eu aprendi uma coisa muito legal com a leitura desse texto do Larossa e com ele também, no curso que ele deu, que foi justamente isso. A leitura pela falta. A leitura pelo que não está escrito, mas que a gente imagina. O Aristóteles, aquele filósofo grego, dizia assim, não há conhecimento sem imaginação. Então, a criatividade, que a gente chama hoje de criatividade, que leva uma boa dose de imaginação, eu pergunto para vocês, professoras e professores, como se ensina uma criança a ter imaginação? Como se ensina a criança a ler aquilo que não está escrito? Eu vou dar uma pista. Não sei se eu sei a resposta completa, gente. Eu tenho uma pista. Aprendendo a ler pela falta. E você faz isso de vez em quando. Sabe quando você olha para a classe, para a sala de aula? E fala assim, cadê o Joãozinho? Você está lendo a sala pela falta. Sabe quando você entra na sala dos professores e fala, cadê fulana? Que trabalha aqui, está aqui todos os dias, cadê ela? Ela não veio hoje. Você está lendo a relação de amizade do grupo pela falta. Então, aprender a ler pela falta é uma coisa meio de imaginação, de invenção, de se deixar viver a experiência de uma aventura. Eu peguei, não sei quanto tempo fazia que a Antônia estava falando, mas fiquei aqui completamente assim, absorvido pelas palavras da Antônia. 2 vidas modificadas pela leitura. Uma porque trombou com a leitura, a outra porque fez os alunos trombarem com ela. E até hoje, quando ela esbarra com alguém que ainda não lê, mas quer ler, ela tem um trabalho a fazer. O trabalho a fazer é esse. É dizer que esse mundo é um mundo que coloca muitas barreiras para nós adultos, especialmente para as crianças. Mas a gente pode extrair algumas dessas barreiras. Se você não conseguir derrubar o muro, sabe o que você faz? Ensina a escalar o muro. Dá no mesmo. É isso, gente. Eu estava já meio com saudade de falar com vocês, porque eu entro aqui, dou de cara com a Antônia, dando uma fala tão linda como aquela, e me veio à tona um montão de coisa na cabeça, mas eu vou parar aqui. Chega, já falei demais. Olha, disse que eu ia parar e não parei. Cláudia, obrigado. Obrigada, professor. Alguém, gente, gostaria de falar mais alguma coisa? E alguém que gostaria de fazer algum comentário?
minha que não está aparecendo ninguém. Eu vou pegar um gancho do que o professor falou, então, para a gente ir caminhando para o final da nossa aula, né, da nossa disciplina. O professor Flávio compartilhou sobre esse livro aqui, eu fui ali buscar Como um Romance, do Daniel Pennac, e é um livro em que esse autor faz, uma espécie de um ensaio, ele cria uma situação como se fosse um professor ensinando as crianças a gostarem de ler. O texto é muito legal, muito interessante, e então o livro vai contando esse processo de como esse professor ensina as crianças a gostarem de ler, e tem um trecho que é muito famoso, que vocês devem conhecer, e que está na contracapa. Talvez vocês não conheçam a fonte, mas é desse livro aqui, que são os direitos imprescritíveis do leitor. Vocês já devem ter ouvido. Então, aproveitando, né, a lembrança aí desse autor, eu vou compartilhar com vocês, então, os direitos do leitor, imprescritíveis, quer dizer, aqueles que a gente não pode abrir mão. O direito de não ler, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui e outra ali, o direito de ler em voz alta, o direito de calar. Então, os 10 direitos do leitor tem na internet, se vocês procurarem, né, mas faz parte desse livro aqui, do Daniel Pennac, que fala sobre os direitos que nós nos damos, né, como leitores, essa liberdade que a gente se autoriza quando a gente é leitor. Então, vou deixar aqui como um convite, né, mais um convite, da gente dar essa mesma liberdade, esses mesmos direitos que a gente se dá, de a gente dar também para as nossas crianças como leitores, tá bom? Então, depois, se vocês quiserem procurar, tem muito acessível os 10 direitos do leitor, e no texto ele vai contando sobre cada um. Então, gente, acho que fecha bem a reflexão que a gente fez, né, até aqui. Depois posso compartilhar o texto lá no Moodle para vocês, esse trecho do texto. E a gente vai encerrando, então, a nossa aula. Espero que vocês tenham sido mobilizados aí para pensar sobre a leitura, pensar as práticas de leitura na escola, e a gente continua lá no fórum, na atividade da disciplina, e também à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida. Espero ter contribuído aí com a reflexão de vocês, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Bom restante de semana para todo mundo. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, gente. Fala tchau, Liz. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau. Professor, obrigado, viu? Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, professora. Foi maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.